de 2 Samuel. Aprove a Deus mais uma vez que eu estivesse aqui à frente. Confesso aos irmãos que mais do que as outras vezes estou um tanto quanto nervoso. Porque ao organizar essa mensagem, eu fui fortemente confrontado pelo Espírito de Deus. Diz assim a palavra do nosso Deus. Davi passou em revista o exército e nomeou comandantes de batalhões de 1000 e de 100. Depois dividiu o exército em 3 companhias. Uma sob o comando de Joabe, outra sob o comando de Abissai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, e outra sob o comando de Itai, ou Itaí, o Giteu. Disse então o rei ao exército: eu também marcharei com vocês. Mas os homens disseram: não faças isso. Se tivermos que fugir, eles não se preocuparão conosco. E mesmo que metade de nós morra em batalha, eles não se importarão. Tu, porém, vales por 10.000 de nós. Melhor será que fiques na cidade e dali nos dês apoio. O rei respondeu: farei o que acharem melhor. E o rei ficou junto à porta, enquanto os soldados marchavam, saindo em unidades de 100 e de 1000. O rei ordenou a Joabe, a Abissai e a Itai: por amor a mim, tratem bem o jovem Absalão. E todo o exército ouviu quando o rei deu essa ordem sobre Absalão a cada um dos comandantes. O exército saiu a campo para enfrentar Israel, e a batalha aconteceu na floresta de Efraim, onde o exército de Israel foi derrotado pelos soldados de Davi. Houve grande matança naquele dia, elevando-se o número de mortos a 20.000. A batalha espalhou-se por toda a região, e naquele dia a floresta matou mais que a espada. Durante a batalha, Absalão, montado em sua mula, encontrou-se com os soldados de Davi, passando a mula debaixo dos galhos de uma grande árvore. Absalão ficou preso nos galhos pela cabeça. Ficou pendurado entre o céu e a terra, e a mula prosseguiu. Um homem o viu e informou a Joabe: acabei de ver Absalão pendurado numa grande árvore. Você o viu? Perguntou Joabe ao homem. E por que não o matou ali mesmo? Eu teria dado a você 10 peças de prata e um cinturão de guerreiro. Mas o homem respondeu: mesmo que fossem pesadas e colocadas em minhas mãos 1000 peças de prata, eu não levantaria a mão contra o filho do rei. Ouvimos o rei ordenar a ti, a Abissai e a Itai: protejam por amor a mim o jovem Absalão. Por outro lado, se eu tivesse atentado traiçoeiramente contra a vida dele, o rei ficaria sabendo, pois não se pode esconder nada dele, e tu mesmo ficarias contra mim. E Joabe disse: não vou perder mais tempo com você. Então pegou 3 dardos e com eles traspassou o coração de Absalão quando ele ainda estava vivo na árvore. E 10 dos escudeiros de Joabe
cercaram Absalão e acabaram de matá-lo. A seguir, Joabe tocou a trombeta para que o exército parasse de perseguir Israel e assim deteve o exército. Retiraram o corpo de Absalão, jogaram-no num grande fosso na floresta e fizeram um grande monte de pedras sobre ele. Enquanto isso, todos os israelitas fugiam para casa. Quando em vida, Absalão tinha levantado um monumento para si mesmo, no vale do rei, dizendo: não tenho nenhum filho para preservar a minha memória. Por isso, deu à coluna o seu próprio nome. Chama-se ainda hoje Monumento de Absalão. Então, Aimaas, filho de Zadok, disse: deixa-me correr e levar ao rei a notícia de que o Senhor lhe fez justiça, livrando-o de seus inimigos. Não é você quem deve levar a notícia hoje, disse-lhe Joabe. Deixe isso para outra ocasião. Hoje não, porque o filho do rei morreu. Então Joabe ordenou a um etíope: vá dizer ao rei o que você viu. O etíope inclinou-se diante de Joabe e saiu correndo para levar a notícia. Todavia Aimaas, filho de Zadok, disse de novo a Joabe: não importa o que aconteça, deixe-me ir com o etíope. Joabe, porém, respondeu: por que está querendo tanto ir, meu filho? Você não receberá nenhuma recompensa pela notícia. Mas ele insistiu: não importa o que aconteça, quero ir. Disse então Joabe: pois vá. E Aimaas correu pelo caminho da planície e passou à frente do etíope. Davi estava sentado entre a porta interna e a externa da cidade. E quando a sentinela subiu ao terraço que havia sobre a porta junto à muralha, viu um homem que vinha correndo sozinho. A sentinela gritou avisando o rei. O rei disse: se ele está sozinho, deve trazer boa notícia. E o homem aproximou-se. Então a sentinela viu outro homem que vinha correndo e gritou ao porteiro: vem outro homem correndo sozinho. Esse também deve estar trazendo boa notícia, exclamou o rei. A sentinela disse: está me parecendo pelo jeito de correr que o da frente é Aimaas, filho de Zadok. É um bom homem, disse o rei. Ele traz boas notícias. Então Aimaas aproximou-se do rei e o saudou. Prostrou-se com o rosto em terra diante do rei e disse: bendito seja o Senhor, o teu Deus. Ele entregou os homens que se rebelaram contra o rei, meu senhor. O rei perguntou: o jovem Absalão está bem? Aimaas respondeu: vi que houve grande confusão quando Joabe, o servo do rei, ia enviar teu servo, mas não sei o que aconteceu. O rei disse: fique ali ao lado, esperando. E Aimaas ficou esperando. Então o etíope chegou e disse: ó rei, meu senhor, ouve a boa notícia. Hoje o Senhor te livrou de todos os que se levantaram contra ti. O rei perguntou ao etíope: o jovem Absalão está bem? O etíope respondeu: que os inimigos do rei, meu senhor, e todos os que se levantam para te fazer mal, acabem como aquele jovem. Então, o rei, abalado, subiu ao quarto que ficava por cima da porta e chorou. Foi subindo e clamando: ah, meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera ter morrido em seu lugar. Ah, Absalão, meu filho. Informaram a Joabe que o rei estava chorando e se lamentando por Absalão. Para todo o exército, a vitória daquele dia se transformou em luto, porque as tropas ouviram dizer: o rei está de luto por seu filho. Naquele dia o exército ficou em silêncio na cidade,
como fazem os que fogem humilhados da batalha. O rei, com o rosto coberto, gritava: ah, meu filho Absalão, ah, Absalão, meu filho, meu filho. Então Joabe entrou no palácio e foi falar com o rei. Hoje humilhaste todos os teus soldados, os quais salvaram a tua vida, bem como a de teus filhos e filhas e de tuas mulheres e concubinas. Amas os que te odeiam e odeias os que te amam. Hoje deixaste claro que os comandantes e os seus soldados nada significam para ti. Veja que ficarias satisfeito se hoje Absalão estivesse vivo e todos nós estivéssemos mortos. Agora vai e encoraja teus soldados. Juro pelo Senhor que se não fores, nenhum só deles permanecerá contigo esta noite. O que para ti seria pior do que todas as desgraças que já te aconteceram desde a tua juventude. Senhor Deus, mais uma vez tu me designaste para trazer uma palavra ao coração da tua igreja. Apesar de mim, Senhor, apesar deste pecador, Senhor, usa-me, me dê coragem de dizer aquilo que tu colocaste no meu coração, Senhor. Porque assim como teu servo Igor, na oração que fez, pediu confronto, Senhor, que a tua palavra hoje nos confronte, Deus. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Este capítulo, meus irmãos, ele continua a sessão que foi iniciada lá no capítulo 13 e que começa a falar das consequências temporais do pecado. E nós levamos até o capítulo 19, versículo 7. O que a gente pode ver é que Davi jamais poderia livrar-se do castigo que Deus havia determinado e dado ao profeta Natã para falar com Davi. Davi lá atrás, quando Natã confrontou, ele mesmo disse qual a punição que ele merecia. Usando Êxodo 22, 1, porque a lei dizia que quando você roubava ou matava a ovelha de alguém, você tinha que restituir 4 vezes mais. E é isso que Davi profere para si mesmo, quando ele diz a Natã: não, esse sujeito deve morrer. E restituir 4 vezes mais a ovelha que ele roubou do outro. E aí, de uma forma geral, tirando a morte do primeiro filho que ele teve com Batseba, todos os filhos de Davi morreram à espada, como Natã profetizou. Aminon, Absalão e até Adonias. Quando nós vamos lá em 1 Reis, capítulo 2, versículo 25, nós vamos ver Salomão mandando matar Adonias, porque ele se levantou para tentar tomar o reino. E aí, se você fizer uma conta, 4 vezes. O filho com Batseba e mais os 3 filhos morreram. E ele restituiu 4 vezes mais. O versículo 1 desse capítulo diz que Davi contou o povo, ou passou em revista, ou organizou, e Davi enviou o povo, 1/3, debaixo da mão de Joabe, Absai, que era irmão dele, e Itai. Flávio Josefo vai dizer aqui, em Antiguidades Judaicas, na seção 10,
no capítulo 1 da seção 10, que aproximadamente seriam 4.000 homens. Embora isso não tenha muita veracidade, talvez não tenha sido só 4.000, talvez tenha sido mais. Mas Flávio José, que é o historiador, vai dizer que era isso. Agora, ele cita 3 nomes importantes. Joabe, que era o general, comandante do exército de Davi. Ele cita Absai, Joabe, um extremo, uma máquina de matar. Joabe era uma máquina de matar, um estrategista fora de série, um militar fora do comum. Ninguém poderia parar de pé diante dele, se tornasse inimigo dele. Ele era muito bom. Absai, que também estava no mesmo nível, e Itai, que lá no capítulo 15 de 2 Samuel, versículo 19, estava também querendo se juntar como mercenário a Davi e acaba se juntando a Davi. Davi escolhe esses 3 porque Davi sabe que esses 3 são muito bons e que ninguém poderia resisti-los como inimigo deles. E Davi precisava, sim, fazer com que o seu exército ganhasse, vencesse essa batalha. Embora ele não quisesse que seu filho morresse. Aí ele, além de juntar os 3, ele se coloca como alguém que vai junto com os 3. Ou seja, não terá chance nenhuma o inimigo de sobreviver. Que se os 3 já eram bons, que dirá Davi, um homem que tinha recebido de Deus uma condição sobrenatural, fora do comum, já tinha vencido 8 potências mundiais da época contra ele tinha vencido tudo. Então, ele diz, bom, eu vou com vocês, mas pode ser que essa estratégia de ir com eles era exatamente para não deixar que nada acontecesse a Absalão, porque ele sabia o temperamento do general de exército dele, do comandante de exército dele, que era Joabe. Ele sabia que se Joabe encontrasse Absalão, Absalão morreria. Então ele diz, eu vou com vocês. Porque se ele estivesse à frente de Joabe, tentasse fazer alguma coisa, ele poderia impedir. Aí eles vão dissuadir Davi de sair com eles. E aí eles dão um argumento que pode ter lógica. Olha, não dá para você ir, porque o interesse deles não é o exército em si. O interesse dele não são os soldados nossos em si. O interesse deles é você. Se morrer um montão da gente, eles não estão nem aí. Eles não estão muito preocupados. Eles querem que você morra. E se você morrer, a causa está perdida. A batalha acaba. E aí não há mais possibilidade da gente continuar lutando. Faz o seguinte, você fica na cidade e nos orienta, já que você é bom demais, você é um rei que sempre foi muito guerreiro, fica na cidade. E aí chega no capítulo 5, versículo 5, perdão, ele vai pedir a Joabe, ele vai pedir a Absai e a Itai, e todo o povo escuta isso, para poupar a vida de Absalão. E aqui você tem algumas observações que a gente precisa fazer, e eu vou fazer algumas observações dentro desses versículos, porque esse texto traz algumas lições que são importantes para a nossa vida hoje. Não tanto tão objetivas no texto, mas muito mais subjetivas dentro desse texto que precisamos prestar atenção no que está sendo feito. Talvez aqui ele dá essa... Adam Clarke vai dizer que ele pede para que nada aconteça a Absalão,
por causa do grande amor de pai que ele tinha pelo seu filho. E Adam Clarke ainda pergunta: qual dos pais não faria isso? Né? Qualquer um pensaria isso. Todavia, outros estudiosos dizem que a preocupação de Davi e depois a lamentação, como nós vimos lá na frente, o choro que ele vai fazer, não era tanto por amor ao seu filho, mas sim por remorso, sim por sentimento de culpa, de que ele sabe que Absalão vai morrer por culpa do pecado dele. Ele sabe que há uma maldição dada por Deus sobre sua vida. Ele sabe que o temperamento desse menino é um temperamento usado por Deus para puni-lo. Tanto é que ele vai dizer: antes eu é que tinha que morrer pelo meu filho. Preste bem atenção. Ele reconhece que o que ele fez lá atrás, e o pastor falou isso aqui uma vez, sobre essa questão de Davi entender o quanto ele errou lá atrás. Ele reconhece isso. E aí fica pesaroso. Chora, pede, olha, não faz nada. Dá uma de que, sabe, este jovem, ele é impetuoso. Não é que ele seja tão mal assim. Então pega leve com ele, porque ele sabe que tudo está acontecendo por causa dele. Ele começa a reconhecer que o que ele fez foi gravíssimo contra Deus. Que as atitudes que ele teve como rei, que as atitudes que ele teve como representante de Deus, que as atitudes que ele teve como escolhido de Deus, não foram as atitudes que ele deveria ter tido. Ele nunca teve a capacidade de responsabilizar seus filhos pelos seus erros. Veja que Aminon comete o estupro e ele, durante 2 anos, não faz nada para corrigir esse menino. É preciso que o irmão o mate, porque ele, Davi, nada fez. Não corrigiu o rapaz. Quando se talvez ele corrigisse, a coisa teria tomado outro rumo. Seria dolorido para ele? Sim, mas tem hora que para nós precisa ser dolorido. Há decisões, ideologismos, idealismos, aliás, nem sempre tem justificativas corretas e caminhos corretos. É necessário que nós trilhemos aquilo que Deus quer que a gente trilhe, principalmente aqueles que são escolhidos por Deus. E aí ele pede, para fazer isso. Agora eu quero, versículo 6 em diante, fazer algumas observações, pontuar algumas observações, que eu quero chegar mais rápido à lição, algumas lições que esse texto nos traz. O autor aqui nos poupa, no versículo 7, dos detalhes sangrentos dessa batalha, e diz que essa batalha aconteceu no bosque e que grande derrota houve, 20.000 homens morreram. E no versículo 8, ele vai dizer que o bosque matou mais, que a floresta matou mais que a espada. Muito bem. No versículo 9, fala que Absalão ficou preso pela cabeça. Algumas traduções colocam pelo cabelo, alguns autores falam pelo cabelo, mas não há nenhum teólogo, tanto antigo quanto atual, que pesquise seriamente, que diga que foi pelo cabelo. Foi pela cabeça mesmo. Bom, aí nos versículos 10 ao 13, o homem diz para Joabe: olha, eu vi Absalão preso, mas não matei. Joabe diz: rapaz, por que você não matou? Ele diz: não, está louco, vou matar o filho do rei.
Ele, se sabe disso, ele me mata. Até porque ele falou para vocês, né, que não era para fazer mal ao filho. Se ele descobre que fui eu que matei, não tem perdão. E aí está a grande verdade disso aqui. Preste bem atenção. Se ele descobre que eu desobedeci a ordem dele, eu estou lascado. Qualquer um daquela época que se levantasse contra o rei, teria a fúria dele em cima. Por que que Davi aceitou os seus filhos desobedecerem e fazer tudo o que era contrário? Preste bem atenção nisso. Se ele era um sujeito implacável com essas coisas, ele deveria ser implacável com os erros da família dele, dos filhos dele. E ele não foi. E por que que eu estou pontuando isso? Porque já já nós vamos falar algumas coisas aqui que a gente precisa pensar nos dias de hoje na nossa vida. Bom, versículo 14. Joabe diz: não demorarei contigo aqui, não quero saber. Vai lá e mata Absalão. Por quê? Ele crava 3 dardos no coração de Absalão. Ele é general, comandante do exército de Davi. Ele tem uma nação na mão para defender. Ele tem um povo na mão para defender. E ele tem um rei na mão para defender. Sem sentimentalismo, com racionalidade, ele faz a avaliação da atitude que ele deve tomar. E a atitude correta é manter o reino. Ouça isso, a atitude correta é manter o reino em ordem, é obedecer a ordem do rei, é manter a ordem do seu reino. Ele é o general capaz disso, ele é o comandante que recebeu essa incumbência. Sentimentos à parte, ele precisa fazer cumprir aquilo que tem que ser cumprido. A palavra de Deus precisa ser cumprida, e ele não vai abrir mão disso. Vai matar o filho do rei. O outro ficou com medo e tal, ele não. Por isso ele é comandante do exército, porque ele sabe o que tem que fazer. Deus o escolheu porque Deus sabe a quem ele escolhe. Presta atenção nisso. Deus o escolheu porque Deus sabe a quem escolhe. Daqui a pouco nós vamos tocar nisso. E ele vai e faz aquilo que tem que fazer. E aí o texto, vamos avançar mais um pouco. O texto no versículo 17 diz que depois que Absalão foi morto, né, fizeram um montão de pedras no túmulo dele, cobriram ele, né, jogaram ele num buraco. E isso tem a ver, embora o texto diga que ele havia levantado um monumento porque não tinha filhos. E olha, o orgulho dele de querer deixar seu nome para a posteridade, Absalão, aí criou um monumento para ele, e agora ele tem um monumento, mas um monumento de derrota, de vergonha, porque sepultar com pedras, naquela época, quando você volta lá, Josué, né, que você vai ver Acã e outros que foram mortos, era símbolo de vergonha para criminosos. E aquele que tinha levantado um monumento lá para que ele ficasse conhecido na posteridade, agora ele ficou conhecido como alguém criminoso, como alguém que se levantou contra o rei, contra alguém que se levantou contra a palavra de Deus, como alguém que não tinha e não tem crédito nenhum. Bom, dos versículos 18, 19 em diante, nós vamos chegar no 33, no lamento de Davi. E Davi começa, meu filho Absalão, meu filho, começa a gritar, começa a se desesperar. Sentimento correto de Davi seria, em primeiro lugar, sentimento de autopreservação,
Porque se o menino vive, ele morre. Ele, para manter o reino, Absalão tinha que morrer. E para manter Absalão vivo, ele perderia o reino. Então, automaticamente, o sentimento dele deveria ser de autopreservação e, ao mesmo tempo, de louvor a Deus, porque ele sabia que o reino que foi dado a ele foi dado por Deus. Então, ninguém poderia tirar. E aqui, você vai ver ele perdido, completamente perdido, recluso, gritando, desesperado, se afasta. E aqui a gente começa com a primeira lição que esse texto nos traz. Quem era Davi? Rei de Israel. Davi era rei de Israel. Foi rei. Começou em Judá, não é isso? Só que ele sempre foi rei? Não. Ele era pastor de ovelhas. O mais fraco da família dele. O mais insignificante da família dele. E aí ele recebe de Deus dons, capacidades, tanto intelectuais quanto físicas, apesar do seu físico ser frágil. Mas ele recebe de Deus privilégios, honras, tamanhas, que ninguém da época dele havia recebido. Vai pastorear as ovelhas, aparece um urso, ele, blum, janta o urso. Cara fraquinho, pequenininho, janta o urso. Aparece um leão, ele pequenininho, fraquinho, janta o leão. Mata o leão. Sujeito que não tinha grandes expectativas à vista dos outros. Não só isso. Aparece um guerreiro, um super guerreiro, grandão, que ninguém podia com ele. E Davi, mais uma vez, recebe de Deus poder para destruir esse guerreiro. E não só o guerreiro, o exército inteiro. Porque todos ficaram com medo e correram. Sujeito que não era ninguém. Então ele recebe de Deus oportunidades, dons e privilégios que ninguém recebera até aquele momento, pelo menos no tempo dele. Além disso, ele vai lutar contra 8 potências e ganha essas 8 potências. E aqui, eu quero citar uma palavra que Jesus utiliza lá na frente e que para nós tem uma importância muito grande, essa história de Davi. Lucas, capítulo 12, versículo 48, o Senhor Jesus vai dizer: a quem mais é dado, mais é cobrado. E aqui eu quero destacar isso aqui com muita clareza e calma, mas com muita contundência. A quem mais é dado, mais é cobrado. Vou repetir pela terceira vez. A quem mais é dado, mais é cobrado. Davi recebeu de Deus unção, poder, glória, sabedoria, inteligência, força. Para quê? Consequentemente, todos aqueles que recebem essas coisas de Deus, com certeza, na mesma proporção, serão cobrados. E foi o que aconteceu com Davi. Mas, pastor, o que isso tem a ver com a gente hoje? Nós recebemos de Deus a salvação, o privilégio de sermos chamados seus filhos, diz 1 João 3,1. E ainda não se manifestou aquilo que devemos ser, porque quando ele se manifestar, seremos iguais a ele. E vamos aproveitar essa mesa, e aí ele ainda nos deu um penhor para dizer: olha, vocês são meus. A pregação desse homem ontem mexeu com a minha cabeça. Essa pregação estava montada, eu disse: Deus está falando. E aí a pergunta é:
o que nós estamos fazendo com esses privilégios, com esse poder, com esses dons, com a nossa salvação. Que tipo de vida estamos levando como crentes? Estamos pensando na nossa vidazinha particular e medíocre? Deus me chamou para me salvar, me deu a salvação, eu faço parte de uma igreja e o resto que se exploda. Ou tudo aquilo que Deus nos deu para que nós repartíssemos com os outros. Para que Davi ganhou aquilo tudo? Foi para ficar, e aí vem o que o pastor pregou, a batalha do terraço, que foi a maior batalha de Davi. Tudo que ele recebeu foi para ficar no terraço, paquerando a mulher dos outros, para satisfazer as suas próprias vontades, seus próprios desejos, ou foi para que ele estivesse na frente de batalha, junto com o povo de Deus, recebendo mais poder de Deus, para fazer com que o nome de Deus fosse glorificado? Segunda lição. E aí, ele foi cobrado na mesma proporção que ganhou todos os privilégios, todos os dons, toda a capacidade que ele teve. E é interessante, Davi ganha privilégios físicos, espirituais e intelectuais. Ele não ficou só numa coisa, não. Físico, porque era um sujeito que não tinha condição física de guerrear com ninguém. E, no entanto, guerreou com muita gente e ganhou todas elas. Intelectuais, porque era um baita estrategista, porque Deus deu a ele inteligência para isso. E espiritual, ele tinha comunhão com Deus. Ele se relacionava com Deus, como muitos de sua época não faziam. O que ele fez disso? Bom, graças a Deus que ele se arrependeu, reconheceu. Mas aqui, a gente precisa analisar isso aqui e analisar a nossa vida. Por quê? Eu vivo assim, ou assado? Por que tal coisa ou não? O que Deus quer da minha vida? O que Ele me deu? O que eu estou fazendo? Tem um louvor, se eu não me engano, é o 19, né? Que a gente canta, acho que é o 19 ou 9. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Eu acho que é o 19 ou 9. A gente canta, é um louvor e tal, coisa linda e tal, mas a gente não para refletir. O que eu estou fazendo da minha vida? Cristo morreu na cruz. Cristo me tornou. Pastor, dá licença. Licença poética. Cristo me tornou uma borboleta para voar. Por que eu tenho que voltar a ser lagarta e continuar me sujando de lama? Por que eu tenho que me parecer com o mundo novamente, se Ele me tirou desse mundo? Se Ele me transportou do reino das trevas para o reino da sua luz? Mateus 5, 13, 14. É a lição que a gente tem que ouvir e ser confrontado. Porque nós estamos vendo nesses últimos tempos que o crente não tem sido isso aqui que Deus fala, que Cristo fala em Mateus 5, 13, 14. Nós somos luz do mundo. Nós somos sal da terra. Davi foi levantado numa época exatamente para isso, para abençoar uma nação inteira. Davi não foi levantado naquela época para ele se tornar o cara
embora ele tenha se tornado. Mas o objetivo não era esse. O objetivo da vida de Davi era abençoar a nação de Israel. O objetivo da vida de Davi era traçar a descendência do Salvador. Aquela nação não podia acabar. E Davi foi levantado para isso. Não foi levantado por causa dele. Não se trata dele. Não se trata da gente. Se trata do reino. Nós estamos aqui por causa do reino de Deus, por causa de Cristo, não por nossa causa, embora sejamos beneficiados por isso, embora ganhemos privilégios. Mas nós não estamos aqui porque eu não sou melhor do que ninguém. Eu não sou ninguém. Se basearmos capítulo 3 de Romanos, no Salmo 14, Deus olhou e disse que não viu um sequer. Nós somos luz para o mundo. Temos sido. Nós temos visto esse período, esses últimos tempos que estamos vivendo, nós temos visto o crente se associar às trevas. Viver como alguém que está preso a este mundo de tal maneira que não consegue pensar como pertencente ao reino de Deus. Romanos 15, 4 vai dizer que tudo que outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Esse texto não foi colocado aqui à toa, como nenhum texto bíblico, claro, mas hoje nós estamos refletindo sobre ele. Então ele não foi colocado aqui à toa, ele tem uma função: nos ensinar, nos orientar e nos confrontar, como o irmão Igor, o diácono Igor, falou. Nós precisamos parar, olhar para dentro de nós e olhar para a palavra, que a santidade só pode vir pela palavra. E se ela vem pela palavra, o sinal é que eu sou regenerado. Porque segundo Paulo, em 1 Coríntios 2,14, o homem natural não entende a palavra de Deus, que para ele é loucura. Então, se eu olho para a Bíblia e consigo entender que eu preciso seguir o caminho que a Bíblia me manda, eu sou regenerado. Agora, se eu olho para a Bíblia e não sigo o caminho que a Bíblia manda, algo de errado tem comigo. E aí eu preciso parar e refletir o que eu tenho feito. Eu tenho me debruçado sobre a palavra de Deus, lido, aprendido e vivido. Porque não é só aprender intelectualmente, conhecer todos os versículos teólogos, ler todas as teologias, é viver. Viver de modo digno de cidadão do reino. De cidadão do reino. E aí, terminando, vou citar o texto de novo. 1 João 3:1. Acho que não tem privilégio, acho não. Tem certeza? Não há privilégio maior. Não há nenhum outro privilégio. Ferrari, apartamento em Miami, nas Bahamas, em Angra dos Reis. Não há privilégio nenhum maior de que sermos considerados como filhos de Deus. Não há privilégio maior nenhum do que participar daquela mesa e saber que eu tenho comunhão com Cristo, com Deus, porque Ele me escolheu para isso. Não há privilégio maior do que isso. Só que ao participar desta mesa, eu preciso ter consciência. E Paulo vai dizer isso. Examine-se o homem a si mesmo. Pense, reflita. Por isso João diz, vede, reflita. Pense quem é você. Você não é qualquer um.
Agora, você não vive para você. Você foi escolhido por Deus para a glória dele. Tudo que nós fizermos, comendo, bebendo, Paulo vai utilizar as coisas mais prementes da vida. Comer, beber, para você sustentar. Até isso, faça para a glória de Deus. Se nós não fizermos, a gente precisa refletir se realmente nós fomos transformados como a lagarta foi em borboleta. Se nós fomos transformados nessa metamorfose como a lagarta foi, com certeza nós não vamos mais voltar para a lama. E aí tem crente que acha que voltar para a lama é roubar, matar, prostituir, só isso. Não. É defender os princípios do reino. Custe o que custar. Como o nosso pastor falou hoje, aconteça o que acontecer. Se nós tivermos que ser presos, continuaremos defendendo os princípios do reino, porque eu sou borboleta. Eu nunca mais me sujarei com lama, porque eu fui transformado. Eu recebi a metamorfose que Deus fez em mim. Não fui eu que fiz, foi Deus que fez em mim. Nós saímos daqui essa manhã, nesse dia tão marcante para nós, num período tão marcante para nós, que talvez a partir da manhã fique mais marcante ainda, mas que nós saiamos daqui pensando, todos os privilégios que Deus me deu, todos os dons, tudo aquilo que Deus me abençoou. Para que eu os tenho? Eu sou luz do mundo? Eu tenho sido sal da terra? Eu tenho feito a diferença? Ou eu estou comungando com o mundo, as coisas que o mundo vive e defende? Vamos pensar e tomar uma decisão. Eu agradeço a oportunidade.